registra um aumento de quase 80% nas vítimas de balas perdidas em 5 meses. Mais de 70 pessoas foram atingidas. Um dia depois da guerra na Vila Cruzeiro, na Penha, uma família encontrou um idoso morto dentro de casa. Ele teria sido vítima de mais uma bala perdida no estado. Jackson Silva tem os detalhes. Rodou. Ivanildo Adriano Lino, de 73 anos, foi mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Ele foi baleado durante uma operação das polícias civil e militar. A ação aconteceu na última terça-feira no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Foram mais de 6 horas de tiros. Ivanildo morava só. Ele estava na residência que fica na comunidade do Grotão, quando começou a troca de tiros entre traficantes e policiais. O idoso foi atingido na cabeça e morreu na hora. O corpo dele foi encontrado pela família, um dia após o confronto. Meu irmão ontem veio 3 vezes, depois da operação que teve aqui no Complexo da Penha. 3 vezes atrás dele, não conseguiu falar com ele. Ligou, telefone desligado. A vizinha sentiu falta também. A Light veio consertar aqui o poste, né, que ontem atiraram aqui no poste. A Light cedeu a escada, meu irmão pulou e ainda pegou a escada para ver da janela, que a janela é alta. Meu avô estava baleado na cabeça no chão. Parentes e amigos foram ao IML para liberar o corpo. A Delegacia de Homicídios investiga a morte de Ivanildo. Mas ele não foi a única vítima da violência. No mesmo dia, um outro morador também foi baleado de raspão no braço durante a operação. O músico Fábio Gomes, de 42 anos, foi levado para um hospital da região. Lucas também foi baleado, dessa vez na Vila Cosmos, que também fica na Zona Norte, na semana passada. A bala atravessou a janela do quarto. Lucas estava na cama quando foi atingido de raspão nas costas. Eu estava dormindo, senti uma queimação nas costas. Foi como se fosse um tapa de mão cheia, com a mão aberta. Fiquei desesperado, me tremi inteiro. Nem andar eu sabia mais. Apesar do susto, o assistente administrativo fez um relato bem-humorado nas redes sociais. O vídeo viralizou. Bateu nas minhas costas, entortou, filho! Nunca mais eu durmo nesta cama, nunca mais. Segundo o Fogo Cruzado, 78 pessoas foram vítimas de balas perdidas somente neste ano. 26 morreram. Para as forças de segurança, a ação policial no Complexo da Penha teve como objetivo prender traficantes que buscaram abrigo na região. Durante a operação, drogas foram apreendidas. É isso, a gente tem 70 casos, eu sempre gosto de explicar aqui, a gente vai falar o caso do idoso lá que foi encontrado, provavelmente morando sozinho, mas essas estatísticas, primeiro que tem que ser detalhadas. Quando se joga numa reportagem, e esse é um programa que trabalha com o comentarista para a gente tentar entender, não se pode botar bala perdida tudo no mesmo bolo, né, Carregosa? Começa por aí, o estudo tem que ser assim, 70 pessoas assusta. Você ter pessoas bala perdida, claro que é um absurdo, não estamos falando em relação a isso. Mas até para a própria segurança e mudança de segurança, você tem que mudar as categorias do que é a bala perdida. Explica para o povo, a metodologia para se entender. Então, tem que entender que cada caso é um caso. Você tem que entender, todos os casos você tem que dar uma aprofundada para saber quais são as possíveis causas do que estão dando isso, que estão causando esses disparos. Pode ser justamente tiro a esmo, como pode ser em relação justamente à operação, o criminoso reagindo à operação policial, tudo mais, porque você vai ter um confronto. Tiro de tudo quanto é lado, pode acontecer. E esses números indicam uma situação que é grave, que é uma internalização da guerra no Rio de Janeiro. Ou seja, no aspecto que você está lidando com situações que o emprego da arma de fogo se torna corriqueiro. E que as pessoas morrem, que as balas acertam até airfryer em cima de geladeira, né? E que quem é mais refém, perdão cortar você, quem é mais refém é o pobre, sempre nessas áreas de conflito. E por que eles ficam? Porque eles estão nas zonas que são dominadas por crime organizado armado, fortemente armado. Então a gente não pode normalizar o crime organizado estando armado, porque a consequência natural é esse disparo. Ou seja, tem gente que finge que ou quer botar a carroça na frente dos bois, ou finge que não existe criminoso dentro de comunidade no Rio de Janeiro, dominando território fortemente armado. Esse é o problema que a gente tem que lidar. E aí a gente tem que lidar com os mecanismos que se sabem
para lidar. A gente não pode achar, obviamente, você trabalha o macro, que são investigações de macros, mas você não pode tirar a gravidade que é você ter criminoso com fuzil, trocando tiro e dando tiro a esmo e circulando. Então, essa cultura beligerante do Rio de Janeiro é péssima em todos os aspectos. A gente não está falando só de bala perdida, a gente está falando de pessoas que vivem com uma rotina de guerra. As pessoas que moram em comunidade vivem com rotina de guerra, ou seja, se tem tiroteio não pode sair para trabalhar, tem que fechar tudo, ou seja, elas vivem à mercê do que vai acontecer, elas vivem sob um comando de um criminoso ali que manda e desmanda de acordo com o que eles querem, ou seja, se ela consome, ela só consome o que pode ser mandado pelo criminoso, ela não tem a liberdade que outra pessoa em local diferente teria. Então você tem várias situações. Você tem um aspecto econômico disso, que também ajuda o Rio de Janeiro a ficar numa situação sempre de colapso iminente, ou seja, porque as empresas não querem vir para o Rio de Janeiro por conta da violência. Quem pode sair do Rio de Janeiro, então o dinheiro para de circular na cidade. Então você tem umas consequências para todo local que você está olhando. Você quer ver só uma coisa? A gente está falando, o Coronel Robson está com a gente, que vê o lado da questão, que é da polícia mais de proximidade. A gente tem aqui na tela, olha que coisa bacana. Sou eu, apresentadora, apenas uma palpiteira, no meio alguém que tem de segurança de conflito, de proximidade, que é a PM, que é aquele que vai quando o caos está acontecendo, e no outro canto, quando aconteceu já M grande, vamos ser bem SBT Rio, né? Eu e Carregosa temos essa linguagem mais direta, mas estamos com o Lorde no meio da tela, então vou tentar me segurar aqui, Coronel Robson. Eu também sou um Lorde, Eu também sou um Lorde. Você não é um Lorde, coisa nenhuma. Deus sabe o que você está fazendo aqui. Coronel, mas vamos analisar, por isso essa análise do Carregosa é muito interessante, porque quando se fala em bala perdida, primeiro que você causa um pânico na população e os números são mesmo alarmantes. Segundo ponto, a gente tem um diferencial que temos aqui disputas de facções e a gente hoje vendo Jacarepaguá, que é uma área que você conhece bastante, é desesperador e eu converso com as pessoas que não chega até a gente muitas vezes a troca de tiros entre, vocês não falam, mas eu falo, entre Comando Vermelho, numa estabilidade de terreno que está acontecendo por lá, numa dominância e o medo que eles têm quando não há ainda estabilidade desse poder paralelo quando toma outro. São várias realidades. Entre elas também a gente teve um menino que, graças a Deus, daqui a pouco a gente vai ver, que é o Luiz Davi, que teve alta do hospital, que estava a caminho da escola, estava acontecendo o fim de um baile funk e toma um tiro na cabeça. Temos Guerra da Serrinha com o Cajueiro, que só para mostrar poder, que nunca vai tomar ali, vai ser sempre essa guerra. O traficante subiu, matou uma menina de 9 anos e o entregador de gás. E temos da última, que é a questão ontem da operação, que você tem as forças de elite das duas polícias, que vão atrás de bandidos fortemente armados, que estão homicidiados por essa facção, que estão mudando para roubo de bancos, explosões e terrorismo, como a gente viu, e voltando para essas comunidades. E se você exige que a polícia atue, a polícia vai com um aparato forte bélico. Quando você vê de madrugada o traçante vermelho passando no alto, você pensa, meu Deus, é uma guerra. E mesmo a gente tendo esse número assustador, poderia ser muito maior. Por isso que eu acho que ter pessoas como você, Carregosa, não só como comentaristas, mas como consultores até. Eu sempre falo isso para o Carregosa, é um desperdício. Consultores até, para se entender, porque não basta fazer a segurança de ponta ou o operacional. Você tem que entender o Rio de Janeiro no papel, entender mesmo quem vive na pele ou quem já viveu, como é o caso de vocês dois. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle, boa tarde, Carregosa e todos que nos ouvem. Eu acho que, Isabelle, você já está muito além do conhecimento comum sobre segurança pública. Você tem tocado em temas de forma brilhante. Você acho que disse muito bem esse problema que a gente passa, né? Acho que o Carregosa também já tinha falado. O problema da bala perdida não é só o problema físico, né? Que já é muito ruim, pessoas vitimadas por esse tipo de conduta criminosa. Mas também você tem os danos que são invisíveis, são danos psicológicos. As pessoas vivem sob tensão, vivem sob todo esse sofrimento mental. Isso é muito ruim para a população daqui do Rio de Janeiro, sobretudo nessas áreas mais conflagradas e mais violentas. É ruim para os negócios, ou seja, é ruim para toda a nossa sociedade aqui fluminense.
sobretudo nessas áreas mais, como disse, mais conflagradas. E esse aspecto, ou seja, esse problema deveria ser priorizado pelo poder público, né, por causa de todos esses danos que vem nos ocasionando. É fato, sim, você precisa analisar os possíveis fatores que levam a isso, é preciso entender esse fenômeno, embora seja de ação imediata ou de um controle imediato por parte se exija um controle imediato por parte das autoridades, mas é preciso ter pressa sem um assodamento que não leve em consideração as evidências. A lamentar é que o Instituto de Segurança Pública, até 2010, por exemplo, produzia um dossiê chamado Relatório Temático Bala Perdida. Hoje isso já não acontece mais, né? E o Instituto de Segurança Pública tem toda essa vocação para poder dar o primeiro passo para se construir políticas públicas mais acertadas, né? E, sobretudo, em relação a esse problema. Então, a gente deixa de visualizar melhor esses dados e entender essas dinâmicas e analisar possíveis fatores que estejam conduzindo a isso. Então, esse apagão nos prejudica não só enquanto analista, mas os próprios agentes da segurança pública. E é bem verdade que a gente tem visto também uma banalização, não só do estado de guerra, né, a naturalização da guerra, mas, de fato, a toda a experiência prática das pessoas vivenciando com isso, e ela é acompanhada por grande parte da sociedade, e esse medo, esse terror, esse pânico, esse sofrimento mental acaba se difundindo de uma forma tão prejudicial. Mas, para além disso, a gente está vendo uma banalização da utilização da arma de fogo como nós nunca tínhamos visto, né? Não só da arma de fogo, mas, sobretudo, das munições que chegam com muita facilidade aqui no Estado, né? E mais do que você rastrear e controlar o comércio criminoso, ou você controlar essas munições. E eu visto autoridades no empenho acertado para que se controle melhor isso e dificulte essa utilização desse tipo de armamento. Exatamente. Eu acho o seguinte, sabe, gente, eu acho que a gente tem que entrar. Obrigada, Coronel Robson. Eu não vou fazer muita pergunta, que ainda está picotando o áudio, eu tenho medo de você não ouvir. E eu sei como é ficar ruim no Skype, não poder, mas eu acho que o que o Coronel Robson... Semana passada eu tô escrevendo um artigo, citei um artigo do Coronel Robson Olha, em 2017 Coronel... sobre segurança privada no Rio de Janeiro. Não, Coronel Robson, eu sou a favor de você e Coronel Robson ir lá para o Instituto de Segurança, faço minha campanha aqui, porque são pessoas que têm um conhecimento de rua, conhece a realidade, é o tipo de comentarista que sabe do que é a realidade da comunidade, mas é o tipo de comentarista e de delegado ou policial, coronel, que sabem do operacional, mas que entendem também gostam dessa parte de estudo sobre violência e criminalidade em si. E o Coronel Robson, no finalzinho, acho que não ficou ponto para o nosso, cortou um pouquinho para o nosso telespectador, mas uma coisa é importante não tem uma ação, não é só uma ação do estudo, não é só uma ação, é um conjunto de fatores que a polícia tem entendido essa história, mas para você mudar uma realidade de anos de dominância criminal, não é fácil, né, da noite para o dia, né? E a gente vai continuar tentando.